Muito bem, tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. E ele começa aqui elaborando uma lista aqui. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar que plantou, e assim vai. Na verdade, a gente percebe, pastor Mauro, que quem criou o nosso tempo foi Deus, né? Logo no início, né? Sim, eu creio numa coisa que se chama o fator da moldura em que Deus nos criou. Deus nos colocou na moldura do tempo, muito embora Ele esteja acima do tempo e totalmente tenha o domínio sobre todas as coisas. Deus não está restrito apenas a uma moldura de 24 horas cada dia. Deus conhece todas as coisas, sua onisciência, sua onipresença. Mas o fator tempo tem sido uma coisa que as pessoas não se dão conta da importância e da relevância. E eu fico pensando, por exemplo, algumas coisas, algumas profecias da Bíblia em que Deus conversou no nosso tempo. Porque Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o tempo de Deus é diferente. Se é que Ele tem um tempo, já que Ele é infinito. Mas a gente percebe que Ele comanda o tempo, as profecias, especialmente mencionadas aqui de Daniel, aquela profecia de 1260 anos, 2300 anos, que nós estudamos, inclusive, não faz tanto tempo assim, a gente percebe como Deus tem um controle do nosso tempo também. Não tem dúvida. Deus, Ele é o dono do tempo. E para orientar o ser humano na trajetória deste mundo, através das profecias, Ele colocou a questão tempo. Então nós temos várias profecias, pelo menos lá no livro de Daniel, são 3 profecias onde o tempo é uma parte importante do desenvolvimento daquela profecia. Nós temos ali aquela profecia que fala 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 anos. Nós temos 2300 tardes e manhãs. Nós temos também as 70 semanas. Sim. E no Novo Testamento nós temos lá no livro do Apocalipse, falando da igreja de Deus que foi para o deserto também por 1260 anos. Então a profecia ela trabalha com o tempo. Algumas profecias trabalham com o tempo, justamente para ajudar nós a entendermos a palavra de Deus e vermos a brevidade do tempo e o cumprimento da palavra de Deus em nossos dias. Mas eu percebo também, já que estamos falando de tempo, que alguns avisos de Deus, Ele mencionou o tempo até para pagãos. Eu lembro dos 7 anos de fartura e 7 anos de fome lá para um faraó. Não é? Sim, foi um faraó, foi no tempo do Egito que ele deu um período em que as coisas aconteceriam daquela maneira. E o grande problema que às vezes as pessoas não percebem é que Deus faz o uso do tempo, por exemplo, os astros, as estrelas. Então, Deus, quando criou o mundo, Ele colocou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, para meses, dias, estações e anos e assim por diante. Então, na sua sabedoria infinita, Deus criou tudo o que aí existe e isso tudo que aí está cumpre, de uma maneira ou de outra, um papel profético. Por exemplo, Ele falou que haveria sinais do sol, na lua, nas estrelas. Então, isso seria num determinado tempo. Na profecia do capítulo 6, a abertura do 6º selo, por exemplo, o grande terremoto de Lisboa, depois veio a chuva das estrelas, o dia escuro e a noite a lua vermelha como um sangue. E isso foi dado e nós sabemos que hoje isso já é história, já são fatos históricos e que isso nos ajuda a termos uma noção da brevidade do tempo que nós estamos vivendo. Agora, o senhor falou justamente na questão do seu trabalho, relacionado à questão da fidelidade. Isso também envolve o sábio uso do tempo, não é verdade? Algumas pessoas pensam que precisam viver para Deus apenas um dia na semana. Aqueles que às vezes entendem, não é, de uma maneira ou de outra, o fator tempo tiram um dia da semana. Nós, pela Bíblia, sabemos que Deus nos deu 7 dias na semana. Ele falou, 6 dias você trabalha, o 7º é meu, para nós estarmos juntos em comunhão. Agora, não é apenas o 7º dia que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos um companheirismo diário com Ele, e o sábado vem como uma expressão de maior intimidade com o Senhor. Inclusive existe aqui na União, essa parte central, União Central que chamamos, que é essa região do estado de São Paulo, um projeto chamado 40 Madrugadas, mas que isso, depois das 40, a pessoa quer mais 40, mais 40, mais 40, que é justamente isso, ter um tempo para Deus a cada dia, na verdade. O incentivo
dessas 40 madrugadas é que você reserve um tempo cada dia e que seja no começo do dia para uma comunhão com Deus. Esse é o objetivo. Então você começa o dia de maneira mais feliz, com projetos, né? Pede a bênção do Senhor, a companhia dos anjos. Então o projeto 40 Madrugadas, justamente com essa finalidade, que a gente escolha, reserve um período de tempo todos os dias e que seja logo no começo do dia. Para começar o dia com Cristo mesmo, né? Exato. Bom, nós temos aqui tempo determinado, mas tem um ponto de interrogação. Será que realmente existe esse tempo determinado para tudo? E, inclusive, aqui aparece até o verbo tempo para matar. A gente deve lembrar também que naquela época havia pena de morte, né? Então talvez ele estivesse se reportando a esta época também, né? Mas aqui nós temos uma série de versos, pastor, em que fala justamente sobre alguns desses tempos aí, né? Agora, existe realmente um tempo determinado para tudo? Eu creio que sim. Durante a vida, você tem ali muitas atividades, muitos afazeres e muitas coisas acontecem em nossa vida. E justamente acho que é isso que Salomão está procurando colocar aqui. Ele que viveu muitos anos, teve muita experiência na sua vida, ele sabe que teve o tempo de nascer, tem o tempo de morrer, tem o tempo de amar, o tempo de desamar. E ele vai colocando vários contrastes. E nesses contrastes ele está procurando mostrar que a vida ela é cheia de coisas boas e de coisas ruins. Então no transcorrer da vida, muita coisa boa vai acontecer, mas também muita coisa ruim. E das coisas ruins temos que tirar o melhor proveito para a nossa vida. Fazer do limão uma limonada, né? Para que a gente possa ser feliz e gozar bem a vida que Deus nos dá aqui nessa terra. Para pastor Mauro, hoje em dia o pessoal as pessoas estão atrapalhadas com essa questão de tempo, viu? O senhor que trabalha com a família, tem gente que existe um tempo para o casamento, um tempo para a parte sexual também, o desenvolvimento sexual, tempo para ter filhos. Hoje essa coisa está meio atrapalhada, não está não? Você tocou num ponto que eu acho assim de grande relevância, principalmente vocês que estão acompanhando a gente aqui. Talvez vocês tenham filhos na fase de amadurecimento ou adolescência. E algumas vezes eles estão fazendo o quê? Queimando etapas. Na vida familiar, há um tempo. Há um tempo de aproximação, de conhecimento, depois de entrelaçamento de amizade, depois os interesses se tornam mais comuns, se aproximam cada vez mais, assumem um compromisso de namoro, que é a fase de conhecimento, e então fase de noivado, depois então vem a fase dos compromissos de matrimônio, e então vem a bênção do Senhor, como a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Agora, infelizmente, a coisa tem tomado um rumo um pouco diferente. E não é pela repetição daquilo que está acontecendo que aquilo passa a ser verdadeiro ou passa a ser correto. Não é pela repetição das coisas erradas que o erro torna-se verdade e a verdade torna-se erro. Então, nessa questão do tempo, por exemplo, alguns pais de famílias, devido à responsabilidade com o lar, os compromissos financeiros e tudo, eles trabalham demais e esquecem de ter um tempo para a família. E não é tanto a quantidade de horas que se tem, mas também a qualidade desse tempo, que a família permanece junta, que a família permanece unida em torno de um propósito, de um objetivo, de um ideal. Deus preparou, por exemplo, um tempo especial, que é o Santo Sábado, é um santo dia, e é um tempo para a família, é um tempo para Deus, um tempo para a igreja, um tempo para atendermos as pessoas que estão em aflição, em necessidade. Mas não precisa ser só o sábado, por exemplo, para você dar um estudo bíblico, para você visitar uma pessoa que esteja doente. Esse tempo do sábado é de Deus. Nós precisamos dedicar do nosso tempo, que Deus diz, 6 dias você trabalha. Agora, desse tempo que Deus dá para mim, eu preciso tirar um tempo também para viver pelo meu semelhante em favor de Deus. Bom, nós temos aqui também, nesses textos, algumas coisas que têm envolvido um tempo. Por exemplo, tempo de abandonar tudo e seguir a Jesus. Outra coisa que eu acho interessante aqui é prontos para ouvir, tardios para falar, ou seja, existe um tempo também para falar, né? E tem hora que tem que falar mesmo, não é não, pastor? Não tem dúvida. Ou você tem que ficar quietinho sempre? Não, nós temos que falar, nós temos que ser equilibrado na hora de falar, né? Devemos pensar o que vamos falar,
Deus foi sábio, deu uma boca e 2 ouvidos, né? Para mostrar que nós temos que ouvir mais e falar menos. Mas nós precisamos falar, né? Temos que nos comunicar corretamente com as pessoas e principalmente corretamente com Deus também, né? Através da oração, que é uma comunicação, é uma fala. Temos que ouvir Deus falando ao nosso coração. Então é importante, tem o tempo de ouvir, tem o tempo de falar, tem o tempo em que você tem que prestar mais atenção nas coisas, tem o tempo da reflexão. Tudo isso é necessário em nossa vida hoje, né? E nos preparando também para a vida futura, né? A vida com o Senhor. Eu gostaria de acrescentar ou talvez comentar paralelamente ao que o pastor Mazaro falou aqui, porque depois que você fala que a palavra já foi, você não consegue trazê-la de volta. É verdade. E quanta coisa nós poderíamos evitar no ambiente de trabalho, no ambiente onde a gente vive em casa, nos nossos relacionamentos, se nós conseguíssemos segurar um pouco mais. E isso exige um exercício muito grande, a oração, a comunhão com Deus, porque quando a Bíblia diz que este pequeno órgão é semelhante a uma pequena centelha que pode pôr fogo num bosque, compreende? Então isso que o pastor Mazaro falou é de grande relevância, tempo para se controlar, porque muitas vezes se um pai ou uma mãe na hora do calor, do fogo da emoção, ele tomar uma atitude, ele estará agindo não com a razão, mas debaixo do impulso da emoção. Exatamente. E a emoção não é um guia seguro, nem sempre ela é segura para nós tomarmos decisões ou falarmos alguma coisa debaixo daquele fogo da emoção. Tem que ter cuidado. Mas, na verdade, ninguém gostaria de viver um tempo tão curtinho, né? Parece que sempre as pessoas querem viver mais, mais, mais. E aqui nós temos a eternidade no coração. Ou seja, Deus quando fez o homem, Ele não fez o homem para viver só 60, 70, 80 anos, né, pastor Mazaro? Sim, Deus quando criou o homem, Ele fez para que vivesse para sempre, eternamente. Só que depois, com a entrada do pecado, o plano de Deus foi modificado. Sim. Então, quando uma pessoa chega a 70 anos, 80 anos, algumas vão até mais do que isso, é a bênção do Senhor, pessoas que conseguem viver mais. Mas Deus fez o ser humano para a eternidade. Então, um ponto importante para nós é o seguinte, nós temos que viver além desse mundo, certo? Este mundo, a gente sabe, quando Jesus voltar, ele vai se acabar, vai ser transformado, mas aqueles que têm Cristo no seu coração, haverão de viver para sempre com o Senhor, lá no céu. Essa é a promessa bíblica. E é aí que está o ponto importante para todos nós. Nós não podemos pensar só nesta vida aqui desta terra, temos que pensar na vida com Jesus lá no céu. Agora, parece que esse anseio de eternidade, ele está presente no homem, mesmo aquele que não se preocupa com a Bíblia e queria viver para sempre, né, pastor Mauro? Olha, uma das coisas que no meu ministério eu tenho assim, eu não tenho muita paixão por uma coisa no ministério, mas a gente precisa, são os velórios, para mim é uma coisa assim muito deprimente. E toda vez que eu vou a um velório, eu sinto que as pessoas gostariam de viver mais. E uma das coisas que muito me comove é que após o cerimonial que é feito para o consolo daqueles que permanecem vivos, você chega a uma situação bastante difícil que não posso enumerar quantas vezes, você fica ali junto ao túmulo, à sepultura, e as pessoas ficam ali paradas. Mesmo depois que o seu ente querido foi ali sepultado, dá a impressão que eles estão aguardando que a pessoa venha de volta já de imediato. Ou seja, essa questão do desejo de viver e viver muito é importante. Agora, eu creio, queridos, que mais importante do que viver é viver com qualidade de vida. O pastor Ronaldo Arco gravou uma música muito bonita, com os pés na terra e os olhos no céu. Sim. Eu acho que viver eternamente seria mais ou menos viver assim. Você vive hoje, mas com a sua mente direcionada para aquilo que é duradouro, porque este mundo passa, tudo que aqui vai passar, mas as coisas de Deus permanecem para sempre. Então, eu creio que esta eternidade já agora nós podemos antegozar. Um outro compositor diz, né, o céu é aqui, se aqui Sim. Jesus está. Nós podemos antegozar a vida eterna vivendo com Deus já aqui, né, no tempo presente. De que maneira? Vivendo de acordo com a vontade que o Senhor revelou na palavra. Quando nós vemos de acordo com o que aqui está, a nossa vida flui mais naturalmente. E prolonga a nossa vida, claro. Sim, e não é isso, por exemplo, que Paulo está querendo dizer em Hebreus 11, aquela galeria de heróis que viviam já olhando lá para frente?
Com certeza. Aquelas pessoas, eles assumiam a felicidade, não apenas porque... Tem pessoas que pensam assim, olha, se eu morasse em tal lugar, eu seria feliz. Se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. Parece que a felicidade mora longe, distante, nunca está perto da pessoa. Nós podemos ser felizes com Jesus em qualquer lugar onde nós estivermos. Com problemas, sem problemas. E outra, o que eu acho bonito também na religião de Cristo é isso. É a honestidade com que ele trata a seus seguidores. Ele fala, olha, sim, você quer me seguir? Você vai ter problemas, hein? Olha, você vai ter que enfrentar a perda de familiares, talvez a perda de amigos, você vai perder talvez algum benefício material. Mas ele diz, sabe de uma coisa? Eu estou contigo sempre, até o fim. Ou seja, lealdade da parte dele. E isso que eu acho assim que é uma verdadeira religião. Um Deus que está 100% comprometido comigo, comprometido com você. Confia. Eu acho interessante que quem visita, por exemplo, Jerusalém, Israel, e vai ali no Garden Tomb, onde fica ali o túmulo que alguns creem seja o túmulo onde Jesus esteve, colocaram ali um texto bíblico que diz assim, ele não está aqui porque já ressuscitou. E a esperança nossa realmente está na ressurreição futura, né? Então, mesmo quando a pessoa morre aqui, Salomão está um pouco preocupado aqui, porque ele diz que, poxa, eu aprendi tanto, fiz tanta coisa, agora vou morrer igual um cachorro, né? Como é que pode? Né? Aqui, o verso 19, ele diz assim, o destino do homem é o mesmo do animal. E ele fala, mas que coisa é essa, né? Vou morrer igual um cachorro, né? Eu que estudei tanto, eu que fiz tanta pesquisa, escrevi tanto. Mas a nossa esperança está na ressurreição, né, pastor? Não tem dúvida. O alvo supremo do ser humano é um dia estar com Cristo. Esse é o alvo supremo da nossa vida espiritual. Então, pode ser que você não alcance a vinda de Jesus com vida. Mas se você morrer em Cristo, que é aquela promessa de Apocalipse, se você morrer em Cristo, feliz será você, porque vai ressuscitar. Sim. Vai renascer transformado para uma vida completa nas mãos do Senhor lá nos céus. Então, a nossa grande esperança é um dia ver Jesus voltar. Se não conseguirmos, nós vamos descer à sepultura, mas no dia da volta de Cristo, o anjo vai tocar na nossa sepultura para ressuscitarmos transformados, modificados, para vivermos para sempre com Ele. Esse é o alvo, é o objetivo. E esses heróis da fé aqui, todos eles tiveram seus problemas, suas dificuldades, sim, morreram, mas estão esperando uma pátria melhor, a pátria celestial. E, inclusive, um deles aqui, Moisés, já ressuscitou, né, de acordo com a Bíblia. A gente lê lá em Judas, no verso 9, falando sobre isso, né? E é a nossa esperança. Existem alguns personagens bíblicos que já estão no céu, assim, só aguardando a nossa ida, né? A Bíblia menciona, por exemplo, Enoque, menciona Elias, e mesmo Moisés, no caso aí dessa galeria que morreu, mas Deus ressuscitou. Bom, mas agora, antes disso, antes da volta de Jesus, antes da ressurreição, vem a questão do juízo. Também existe um tempo de julgamento, um tempo de juízo, porque o nosso país, ele está um pouco ruim, né? Existe muita gente ruim no nosso país, né? Só no nosso país que tem, né, pastor Mauro? Eu não sei, o senhor foi missionário na África, lá é melhor que aqui. Não, o ser humano é ser humano, em qualquer lugar ele é igual, não é? É uma coisa impressionante. Existem algumas expressões que eu não usaria aqui, eu acho assim um tanto quanto banal, mas, na verdade, o ser humano, ele é ser humano em todos os lugares. Ele tem carências, ele tem necessidades. O que muda, muitas vezes, é o contexto. Sim. Por onde a gente passa, a gente vê que o ser humano, ele tem as mesmas necessidades de reconhecimento, precisa de Deus, precisa de amizade, precisa comer, trabalhar. Nascem, vivem, crescem, depois se reproduzem e cumprem o ciclo, acabam voltando ao pó da terra. Por exemplo, na África do Sul, onde servimos por quase 3 anos, tem muito do chamado animismo, né, onde eles vão, às vezes, lá para as matas ou para os bosques, e ali eles usam os tambores, e eles têm o costume de buscar os ancestrais. É uma prática muito comum. Grande parte da maioria crê
nessa possibilidade deles falarem com seus ancestrais. É muito comum nas religiões africanas esta prática, que seria uma espécie de espiritualismo, né, que eles têm ali. Então, mas o ser humano, a gente fala assim, é diferente. O que é diferente? Não há muita diferença, sabe? Às vezes usos e costumes, mas ser humano é impressionante. É igual em quase todos os aspectos, nos lugares por onde a gente vive, por onde a gente passa, eles são muito semelhantes. Agora, é impressionante quando a gente olha. Viajando há alguns meses atrás, eu comprei uma linha do tempo, assim, que alguém fez com muito cuidado, colocando desde a época de Adão e tal, como é que se dividiu aquilo, ano a ano, uma coisa impressionante. E eu fico pensando, Deus olha assim a linha do tempo, porque Ele está além do tempo, né? E Ele já planejou tudo o que Ele ia fazer. Obviamente, respeitando a liberdade de escolha. E a gente percebe, inclusive, através das profecias, como Ele vai encaixando ali, dentro do tempo, aquilo que Ele planejou, o seu plano concebido de acordo com a Bíblia, antes da fundação do mundo. E, finalmente, chega o ápice desse planejamento quando Jesus vem à Terra morrer pelo ser humano. E Gálatas, no capítulo 4, fala que, vindo à plenitude do tempo, imagino que seja esse planejamento de Deus, né? Deus agora envia o seu Filho, e é um momento ali que parece que Satanás foi julgado, em certo sentido. É isso, pastor Mazar? É isso mesmo. Adão e Eva entregou, de mão beijada, para Satanás este mundo. Porque o domínio do mundo, Deus deu, foi para Adão e Eva. Só que devido à entrada do pecado, então foi entregue a Satanás. E agora Jesus veio a esta terra justamente para pegar de volta esse domínio. Então, na cruz de Cristo, quando Ele derramou seu sangue, deu a sua vida, naquele momento o inimigo estava sendo julgado, né? Ele deixou de ser o príncipe deste mundo, né? Jesus tomou de volta novamente o poder deste mundo. E agora, para os seres humanos, haverá um dia também que Deus vai marcar um acerto de contas. A gente não gosta muito disso. Quando fala em juízo, a gente fica meio preocupado, porque a gente não vive, às vezes, a vida que Deus pede que a gente viva, ou então faz alguns atos que não devemos fazer, então a gente fica preocupado com o juízo. Mas Deus tem um determinado tempo marcado para o seu juízo. Vai julgar os vivos, os mortos, os justos, os ímpios, e Ele então vai dar a recompensa a cada um, uma fiel recompensa a cada um. O importante para nós é vivermos de acordo com a vontade de Deus, para quando passarmos pelo juízo, a gente ser aprovado, né? Sim. Mas também essa questão de juízo, quando você olha no aspecto que Satanás é o causador do mal, você fala assim, senhor, está vendo ele aqui, está me incomodando, o senhor não vai julgar isso aqui não, né? Então, nesse sentido também é o julgamento, Deus quer te livrar da situação do mal em que Satanás tem colocado cada um de nós. E vai chegar o momento em que ele vai ser realmente completamente expulso da terra. O livro do Apocalipse menciona um período que ele vai estar aqui sozinho, solitário, de 1000 anos, né? E finalmente, após os 1000 anos, então agora ele será finalmente executado, e existe ali a promessa de um lago de fogo ardente preparado para o diabo e seus anjos. Não diz ali que é preparado para nós não, né? Para os anjos, o diabo e seus anjos. Agora, pastor Mauro, se a pessoa fica grudada no diabo é complicado, né? Olha, e é que entra a questão, né? Porque é uma questão de escolha. Sim. É decisão, né? E Deus, desde o princípio, lá no tempo do Velho Testamento, Deus diz, olha, eu coloco diante de você o caminho da bênção para que vivas tu e tua casa. E também tem o caminho da maldição. Agora, você tem a escolha. E eu creio que não existe coisa mais maravilhosa do que você poder escolher. Eu não sei, quando você chega para uma refeição, que estão ali os pratos. Quando a gente era criança, os pais, ou principalmente a mãe, fazia o prato e você comia aquilo que estava no prato. Agora, a gente chega no restaurante, a gente escolhe aquilo que vai comer. E muitas vezes o que acontece, algumas pessoas escolhem alguns alimentos que vai ser tão prejudicial. E o pior é que a escolha é feita pelo indivíduo e fala, mas é uma vez só. É só hoje um pouquinho. Não, segunda-feira você começa o bendito do seu regime e tal, a sua dieta. As escolhas são muito importantes. Agora, não existe escolha neutra, né? Cada dia, cada escolha que nós fazemos está selando o nosso futuro. De que lado nós vamos passar a eternidade? Com Cristo
ou vamos passar a eternidade, ou não vamos passar a eternidade, digamos assim. Não vai ter chance, porque se você não estiver do lado de Jesus por ocasião da sua morte ou por ocasião da volta de Cristo, você não tem outro lado. O outro lado não vai existir, ou seja, vai ser tudo aniquilado. Então, a questão de escolha é muito importante. Deus deu escolha, deu a chance de escolher. Do contrário, nós seríamos robôs. Você aperta um botão, a coisa acontece. Deus nos fez seres humanos moralmente livres. E Deus vai ser declarado diante de todo o universo que Ele é justo. Não apenas Ele é justo, mas tudo aquilo que Ele produz, porque você não pode separar o que uma pessoa faz daquilo que ela é. Então, por Deus ser amor, Ele faz coisas do amor. Por Deus ser justo, Ele faz coisas justas. Por Deus ser bondoso, Ele faz a bondade. Deus não é bom porque Ele faz a bondade, mas porque Ele é bom, Ele faz bondade. Agora, o sábio aqui começa a falar dos animais. Eu já falei que ele estava preocupado com isso, mas ele começa a pensar e ele diz assim, no verso 18, também pensei, Deus prova aos homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas ou se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Ele está aqui comparando o animal ao ser humano. Bom, é verdade que o meu cachorrinho lá, minha cachorrinha, ela tem poder de escolha também, viu, pastor? Quando ela não quer comer, não come. Quando quer, come, entendeu? Agora, não tem diferença entre homem e animal? Nós temos que entender a maneira como Salomão está colocando aqui a situação no capítulo 3. Ele está dizendo o seguinte, que as consequências físicas da morte, é isso que ele está colocando, as consequências físicas da morte são as mesmas. Morrem quando deixam de respirar. Sim. Então, tanto o ser humano como o seu cachorrinho, né, eles morrem quando deixa de respirar. Então, é nesse aspecto é que Salomão está comparando aqui os dois. E ele está dizendo o seguinte, olha, para que tanta ilusão na vida, né? Tanta vaidade na vida? Porque o ser humano é igual a um animal. Quando chega o momento certo, ele para de respirar, e aí todas as coisas não são mais necessárias, se perdem, não é verdade? Então é nesse sentido que ele está colocando aqui. Os dois vão para o pó da terra da mesma maneira. Agora, moralmente falando, o ser humano e um animal é totalmente diferente, né? Inclusive, pastor Mauro, eu conversava outro dia com o pastor Rodrigo Silva, e ele mencionava a questão da adoração, que o homem, ele tem essa propriedade, essa necessidade de adorar alguma coisa, que o animal, obviamente, não tem. Não, o animal ele tem um apego ao seu dono, quando é um animal doméstico. Sim, né? Sim. Voltando à questão da África, por exemplo, quando eu pude ir lá na África, eu gostava de ir ao Parque dos Leões. E uma das coisas que me fascinava era o momento quando os tratadores jogavam carne para eles comerem, né? E eu observava e dizia assim, eles tiraram o animal da selva, mas nunca conseguiram tirar a selva do animal. Se você entrar ali, você é o almoço perfeito. Né? O que acontece também na questão relacionada aqui com os seres humanos e animais, é um fator que distingue o homem entre os anjos. O homem tem uma distinção que os anjos não se procriam. Os animais, por sua vez, procriam. Sim. Então, o homem tem um destaque em relação à criação divina dos anjos. Em relação aos demais animais, os animais, eles se procriam ou procriam-se, mas eles o fazem por um instinto natural. Sim. O homem, por sua vez, o faz quer dizer, pretende-se, pelo menos, o plano de Deus, que o homem procriasse ou que o homem procrie por uma escolha, por uma decisão. Muito embora hoje as coisas proféticas estão acontecendo, não é? E o homem está se desviando, desviou-se do projeto original de Deus, mas nós, seres humanos, nós nos relacionamos por uma escolha racional. Então, moralmente falando, o homem se distingue dos anjos pelo aspecto da não procriação dos anjos. E em relação aos animais, os animais procriam-se
mas eles o fazem por instinto, o homem o faz por uma escolha. Então, a razão que Deus deu distingue o homem dos animais, e o poder de procriação o distingue em relação aos anjos. Isso é um privilégio muito vultuosamente significativo, se nós tomarmos tempo para avaliar esse aspecto da questão moral e também da capacidade, né, de pensar, de decidir, de poder fazer a escolha. Agora, nós somos animais, porém racionais. Sim. Só que em alguns momentos o homem, devido à sua devassidão, o seu distanciamento de Deus, tem agido como um animal, né? A gente vê tanta guerra, a gente vê tanta vaidade, a gente vê tanta coisa, e nós sabemos que isso não leva, não constrói, não edifica. Se resolvesse, nós não teríamos tantos problemas de fome em alguns lugares, pragas em outros lugares, lá no Oriente Médio, uma situação que eu já costumo dizer, infelizmente, nunca mais haverá paz. Sim. Porque é profético isso. Sim, Jesus falou, quando eles disseram, caia sobre nós o seu sangue, quer dizer, eles pediram uma certa punição. Não é que Deus esteja punindo, mas eles estão colhendo o resultado daquilo que eles plantaram. Foi uma escolha que eles fizeram. Nós não temos rei, nosso rei é César, e que fique com César. Ok? Uhum. Agora, vamos aproveitar também e mencionar esse texto que aparece aqui na questão do espírito. Ele fala aqui que o espírito vai para onde? Do animal vai para cima, vai para baixo? Porque algumas pessoas têm uma dificuldade com essa questão, né, pastor Mazaro? Quando a pessoa morre, acontece justamente o inverso da criação, né? A respiração acaba, o corpo vai lá para o cemitério, vai para o pó, se decompõe e o espírito volta para Deus. Então aqui Salomão, em outro capítulo dele, capítulo 9, ele menciona, uma pessoa quando morre, ela vai ao pó. E para onde ela vai, não tem mais trabalho, não tem mais pensamento, não tem mais ciência, mais nada, né? E ela vai ficar dormindo ali no pó da terra até o dia em que Cristo vai tocar na sepultura, os anjos vão tocar na sepultura por ocasião da volta de Cristo, e ele vai ressuscitar se morreu em Cristo Jesus. Ou seja, um estado de inconsciência completa, né? Sim. Que algumas pessoas pensam na possibilidade de você conversar com os seus entes que já foram. E isto acaba se tornando uma coisa bastante difícil, porque você imagina se você tivesse a chance de conversar com uma mãe ou um pai que já descansa. Isso é uma ilusão, mas é um aspecto sentimental e aonde que a pessoa às vezes teria coragem de ter uma situação como essa e dizer, não é minha mãe, não é meu pai. Então nós vemos aí uma coisa muito capciosa, muito capcioso. E eu gosto muito do texto que Salomão diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós temos uma vantagem tremenda em relação aos mortos, porque os mortos não sabem nada. Nós sabemos. Então, em relação aos mortos, eles não têm o que fazer. Agora, nós temos chance ainda. Nós temos chance de viver de tal forma que a gente, mesmo depois de morto, tenha segurança em vida hoje. Depois de morto, nós vamos viver e reinar com Cristo. Sim, e uma coisa que deve ficar clara é que Salomão e nem a própria palavra de Deus compartilha com essa ideia de vida após morte. Sim. Né? Na verdade, nós acreditamos na vida após a morte, no caso da ressurreição. Sim. Né? Então, a promessa é clara lá no Velho Testamento, Daniel capítulo 12, ele menciona ali a ressurreição por ocasião da volta de Jesus, né? A gente percebe isso na vida de Jesus, nos seus ensinos, no seu ministério, e especialmente no Apocalipse, quando descreve ali o finalzinho de tudo. E essa vida será maravilhosa, especialmente quando você lê Apocalipse capítulo 21, um lugar fantástico, né? Sem pranto, sem morte, sem dor, algo fantástico. Agora, esse futuro todo, que aqui Eclesiastes diz que não sabe, né? Ele diz aqui que quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Bom, nós podemos ver através da palavra de Deus, porque Deus conhece o futuro. Nós vemos ali ele prometendo isso no livro de Isaías, dizendo, olha, vou te mostrar o que vai acontecer no futuro, né? O livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz que certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Bom, o tempo está chegando ao final. Aliás, há tempo para tudo, há tempo para terminar. Né? Eu vou pedir ao pastor Mazaro que as suas considerações finais, pastor, sobre o que estudamos no programa de hoje. Olha, a coisa mais democrática que existe é o tempo. Deus deu 24 horas para todos nós. Um dia de 24 horas.
Então, o presidente dos Estados Unidos tem 24 horas, o Papa tem 24 horas, nós temos 24 horas, você tem 24 horas. O que nós estamos fazendo com esse tempo? Isso que a gente tem que refletir, meditar, por causa do que Eclesiastes aqui Salomão mencionou. Então, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Esse é um ponto, é uma lição que deve ficar em nosso coração. Vamos aproveitar bem o tempo que Deus nos deu. Vamos reservar uma parte do dia para dedicarmos ao Senhor. É o tempo de Deus durante o dia. Na semana, nós temos o tempo do Senhor, que é o dia de descanso. Então, vamos reservar esse tempo para o Senhor. Agora, temos que trabalhar, temos que pensar, temos que recrear, temos que adorar, temos que ter tempo para os amigos, para a família, e que nós saibamos, pela graça de Deus e com sabedoria, administrar bem esse tempo. Que nós possamos realmente administrar o tempo. Deus vai pedir conta de Deus, dos talentos que Ele nos deu. O que Ele mais vai pedir conta é o nosso tempo. E que nós possamos ser aprovados diante de Deus, como servo bom e fiel. Pastor Mauro, chegou o seu tempo. Chegou o meu tempo, e é tão curto, não é? Exatamente. Mas ele pertence a todos democraticamente, como o pastor Mazaro aqui falou. Alguns de vocês talvez tenham assistido o meu sermão sobre o tempo que eu preguei há poucos dias. Existem 3 fases no tempo, né, Jonathan? Passado, presente, futuro. E o impressionante, não há nada nesta vida que a gente consiga fazer para mudar o que já aconteceu. É a história, é a nossa história, é a sua, é a minha. Não tem como a gente fugir da história. A única coisa que a gente pode fazer é deixar isto com Jesus. Se o passado foi bom, que bênção. Se ele foi ruim, está na mão de Deus também. O futuro, nós não podemos tocá-lo, porque ele vem, vira presente num instante, e num instante também ele se torna passado. Então, só existe um tempo. O tempo é agora. Esse momento pertence a nós. E a gente precisa aprender a viver o presente um dia de cada vez, vivendo da melhor maneira possível. Hoje é o dia de você oferecer flores para sua esposa. Hoje é dia de você abraçar e beijar o seu filho, a sua filha. Hoje é o dia de você reconciliar-se com a sua sogra. Hoje é o dia de você pedir desculpas. Sabe por quê? Porque lá para o além, lá para a sepultura, a gente não tem mais chance. Amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, porque nós não temos domínio sobre essa questão. Sim. Eu creio, queridos, que o fator tempo para nós é crucial, é de grande relevância. E, acima de tudo, nós estamos servindo a um Deus que o tempo para Ele não é problema. Deus está acima do tempo. Ele vive numa moldura totalmente diferente da moldura que nós vivemos. E eu quero, neste momento, também encerrar o meu comentário dizendo: aproveite bem o dia de hoje, porque amanhã você vai lembrar de ontem, que é hoje, e terá sido bom saber que você passou um dia feliz, viveu bem, fez as coisas corretamente. Se não fez corretamente, uma outra chance você vai ter de fazer melhor e cada vez mais bem feito. Que Deus abençoe.